podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. E esse é um podcast especial, né, que estamos aqui com um dos parceiros clientes aqui de um dos nossos patrocinadores, que é a Atobin Engenharia, tá, que atua desde a coleta de pré-requisitos até a fase final do projeto. A gente vai conversar aqui com o Domingos. Domingos, muito obrigado mesmo pela sua participação. Muito obrigado também, agradeço aí pela oportunidade de estar aqui trazendo algo, né, de tecnológico, que isso vem nos ajudando, né, na elaboração tanto do nosso processo de engenharia, na Plamon Engenharia aqui, onde a gente está elaborando uma obra, fazendo uma obra aqui de intervenção relevante de PR3, né, onde que a Plamon, junto com a Vale, adotou um projeto de engenharia para que possamos fazer, né, usando a tecnologia digital que é a Atobin, que é onde nos ajudou na elaboração de toda a engenharia, análises, críticas, né, para poder a gente chegar num consenso comum e substituir uma estrutura, né, lembrando, né, sempre visibilizando a questão de segurança em primeiro lugar. Perfeito. Pessoal, lembrando, como eu falei, podcast é patrocinado pela Atobin. Acesse o site atobin.com e descubra mais sobre as tecnologias que ele trabalha, georradar, drone e muito mais. E também a Ígnea, consultoria em meio ambiente, que trabalha com planejamento, pesquisa, gerenciamento de processos minerários e muito mais. Acesse o site igneabr.com.br e saiba mais. E esse bate-papo nosso aqui, a gente vai falar sobre planejamento financeiro com foco na tecnologia, mas aí estou aqui com o técnico de planejamento sênior, né, que é o Domingos Ribeiro, que tem mais de 13 anos aí de experiência na área de planejamento de serviços para manutenção, implantação de projetos industriais, como também já atuou na elaboração de orçamento de serviços de obras, para atender vários clientes aí nacionais e multinacionais, tá certo? Tem grande facilidade de uso de diversos softwares e tecnologias, como que a gente vai falar aqui, tá certo? E ele trabalha aí na Plamon Engenharia, Planejamento e Montagem, que vai falar também um pouco sobre essa grandiosa empresa aqui para nós. Mas começando nesse tema, Domingos, fala para a gente, né, como é que a tecnologia está impactando o planejamento financeiro e pessoal empresarial, na sua visão? Assim, a gente tem uma visão, né, de que a tecnologia BIM, os impactos positivos serão na redução de custo, pois podemos identificar, né, até antecipadamente algum desvio e já agir previamente. Agir previamente como? Otimização de recurso, através de uma gestão mais eficiente de mão de obra, materiais, equipamentos, como redução de riscos financeiros com a melhoria de prevenção e mitigação de risco, fazendo, né, na fase do planejamento. Porém, a gente sempre encontra alguns desafios e algumas oportunidades, né? Então, os principais desafios que a gente podemos ter é a implementação inicial, né? Que implementação é essa? Uma transição para uma nova tecnologia, né? Pode existir alguns investimentos de tempos e recursos para treinamentos e adaptação de usuários, porque a gente sabemos que muitas pessoas têm um pouco de dificuldade, né, onde novas oportunidades, novos padrões, né, de tecnologias. Assim a gente pode ter uma comparação, né, que o exemplo, a gente sempre utiliza hoje um programa chamado Project, né, que é um programa que faz gerenciamento de projeto. E adotaram um programa também chamado Primavera. Então, quando aparecem umas novas tecnologias, assim, as pessoas sempre têm aquela dificuldade de saber se realmente vai dar certo ou não, né? Então, a mesma coisa da Atobin. A Atobin está vindo com uma tecnologia, né, onde que ela pode ramificar e transformar
né, atividades. Aí, quando voltado ao financeiro, você pode usar essa tecnologia para reduzir esse custo, né? Então, quando você reduz custo de QLP, de uma mão de obra, você vai economizar também financeiramente. E além de você reduzir financeiramente, você também pode estar agregando conhecimento a essas pessoas, onde está se adotando dentro de uma nova tecnologia, né? Então, com as oportunidades, a BIM, né, tem um BIM 360 que permite uma modelagem detalhada e integrada, né, dos seus projetos, o que melhora a precisão, né, da estimativa de custos e reduz a concorrência de erros, né? Ou seja, na obra que a gente pôde acompanhar, né, como essas estimativas de precisão bem próximas, né, e tem uma diferença aí de 5 a 6 milímetros, né, de relação à dimensão. E essa tecnologia sempre vai nos ajudar. Imagina só, quando a gente vai fazer uma visita técnica para conhecimento de escopo, né, para poder elaborar um cronograma, elaborar um orçamento, né, para um determinado serviço. A gente aplicando esse processo, só basta a gente ir uma vez na frente de serviço, onde a gente utiliza um drone que faz todo o escaneamento de uma estrutura, então do local. Isso dá uma previsão correta do que a gente podemos ver. E trazendo para dentro do escritório, então até próprio dentro de uma sala de reunião, onde a gente consegue projetar isso em uma TV, né? E de lá a gente pode fazer dimensionamento, verificando pontos de interferência. Uma, uma reunião dessa, então um orçamento desse que poderia levar 15 dias para ser elaborado, porque quando a gente vai fazer um orçamento, primeiro a gente faz um cronograma, faz histograma, faz metodologia de executivo, vê os pontos de interferência. Então, com uma tecnologia dessa agregada, a gente pode reduzir esse de 15 para 5 dias, ou seja, só aí a gente pode ter uma redução praticamente de 75% da disponibilidade de um QLP, né? Onde que essa redução a gente pode estar aplicando em outros serviços, né? Então, aplicando essa tecnologia BIM vem reduzir muito o custo financeiro e melhorar mais ainda, né? Em relação a valores agregados dentro da empresa. Porque veja só, imagina só você chegar para comprar, você vai em uma concessionária, um exemplo. Lá você tem um carro que você quer olhar, só que esse carro está lá no pátio. Então o vendedor vai pegar você, vai levar você lá no pátio para visualizar o carro, olhar toda a modelagem do carro. Aí você vai em outra concessionária. Só que nessa outra concessionária você já tem uma tecnologia BIM. Não precisa você gastar um tempo de você ir lá no pátio, observar o carro, que você já tem já algo na palma da sua mão, até pelo celular que você consegue observar, até com uma tela de uma TV, onde você vai olhar o mínimo detalhe desse carro. Aí eu te faço a pergunta: qual carro que você iria comprar? Qual loja você iria comprar esse carro? Numa loja que Dado BIM, é ainda é claro. arcaica ou uma Uhum. loja que já tem já um produto BIM, entendeu? Então isso é interessante que a gente vê que as empresas, né, como a Promon Engenharia, a gente está começando a ter essa parceria para que a gente venha melhorar nossos produtos também para estar vendendo ao cliente. Isso faz com que a gente se destaca mais ainda no mercado comercial, né? Onde que a gente vem adotando os ferramentas para que a gente venha sempre ter um passo a mais, né? Ou então pensar um pouco mais à frente do que as demais empresas concorrentes. Não, realmente você falou muito bem, né? Essa questão de você usar essas tecnologias disruptivas. Você citou o Primavera em relação ao Project, e agora o BIM, o BIM, né? Então, realmente, quando investe em tecnologia, sobra mais tempo, que é uma das que eu sempre falo isso. A gente investe em tecnologia, sobra mais tempo, não é para demorar mais tempo, sobra mais tempo para o engenheiro fazer aquilo que ele fazer engenharia mesmo, analisar Sim, cenários, analisar diversas oportunidades, insights, né? certo. Uhum. Isso mesmo. E, nesse, e nesse quesito, Domingos, né? Quais são assim os desafios e oportunidades, né, de uso de tecnologia no planejamento financeiro que você observa? O desafio em relação a isso
é a questão das pessoas se aprimorar, entendeu? Para a pessoa se aprimorar em relação à utilização dessas ferramentas. É como eu já disse anteriormente que quando é tudo novo, as pessoas sempre têm aquelas dificuldades. Será que isso vai dar certo? Isso não vai dar certo, né? Tem algumas pessoas que ficam com Exato. medo em mudanças, né? Assim, quando eu trazendo o lado pessoal, tão profissional, quando sempre há mudança, as pessoas sempre têm medos, né? Então, a pessoa primeiro tem que verificar desse desafio, qual será a sua oportunidade, qual será a sua porta aberta, né? Então, são isso que a gente precisa visualizar. Não, mas realmente essa questão das melhorias, né, as oportunidades que surgem são bastante bacanas, né? E nesse quesito, né, como você falou lá no início, a questão de segurança. Quais são, assim, as melhores práticas para garantir a segurança e privacidade dessas informações, principalmente financeiras, num ambiente tecnológico? Nosso, nosso desafio em relação à proteção e segurança e privacidade das informações do financeiro no meio ambiente é garantir a manutenção, né, e o suporte contínuo para o BIM 360. Pode ser necessário para resolver problemas técnicos, né, e garantir um bom funcionamento da plataforma. Então, os desafios, né, que a gente pode ser tomado é algumas análises e tomada de decisão, né? Como são essa análise e tomada de decisão? A integração dos dados financeiros com o modelo BIM no BIM 360 oferece uma oportunidade, né, de se realizar análises mais detalhadas e simulações de diferentes cenários. Permite uma nova decisão mais informada e estratégica. Exemplo, eu vou citar mais um exemplo. Vamos supor que você tem um banco de dados, né? Você tem um banco de dados que você não tem uma proteção alguma, né? E facilmente você pode ser hackeado, por exemplo. Onde você faz um projeto que é uma construção, vamos lá, desse pincel. Então, você faz um projeto onde que você deve gastar R$ 5 para projetar esse pincel. Com você adotando uma tecnologia BIM, ela vai fazer proteção dos teus dados, ou seja, o teu dados vai ficar configurado numa nuvem, né, que é mais difícil de ser hackeado. Então, você vai elaborar todo o seu projeto guardado dessa nuvem, onde você vai poder destrinçar os teus modelos. Um exemplo, o teu cliente solicita, eu quero que você produza um pincel para mim, sendo que ele seja cor amarela. Aí você vai, faz o detalhe do orçamento, mesmo meu pincel com amarela vai me custar R$ 3. Aí o cliente quero que você faça uma modelagem agora para mim que você coloca meu logo no pincel. Esse pincel vai te custar R$ 4. Porém, quando você fazer esse tipo de orçamento, você vai sempre criar um novos bancos de dados. E para isso o cliente vai pedir, beleza, mas qual a diferença de 4 para R$ 3? Aí você vai mostrar, não, para mim fabricar esse pincel de R$ 3, eu vou gastar isso, isso, isso. Para levar o logo da sua empresa, eu vou gastar mais R$ 1, que é o que é o custo adicionais. Então isso faz proteger o seu banco de dados, né? Porque às vezes a empresa ela trabalha com muita documentação e, e algumas empresas que são concorrentes, ela sempre pode querer roubar seus dados. Então, pela BIM, não. A BIM, ela protege os seus dados para que isso não aconteça, né? Então, como algumas oportunidades, né, são as melhorias práticas para garantir a segurança da privacidade das informações financeiras, entendeu? Porque, às vezes, como eu trabalho no financeiro, eu não posso estar divulgando para todo o time qual é o preço da minha linha da MQQP, quanto é o valor que previsto que a gente vai estar faturando, porque poucas pessoas têm maturidade para isso, né? Então isso é mais divulgado para nível de gestão. É por isso que quando foi apresentado para mim o BI 60, o BI 360, eu achei interessante essa parte de proteção de dados para que não seja hackeado, né? Um exemplo, no ano passado, né, nós sofremos um ataque hacker, né?
não sabemos de onde foi, mas nós sofremos um ataque hack nas nossas documentações, onde que nós perdemos muitos arquivos. Mas graças a Deus a gente conseguiu recuperar alguns, né, pontos importantes. E se a gente tivesse já desse BIM 360, a gente não teria perdido alguns documentos importantes, entendeu? Realmente, o Brasil está avançando. Esse ano que passou, o Brasil foi recorde em ataque, né? Ataque hacker. Então, as empresas estão vendo que investir em cibersegurança tem que fazer parte realmente. Como você falou, o BIM está vindo para justamente ajudar nessa questão, nessa proteção, para que, além da nuvem, tenha dados rastreáveis, né, de um backup ou também do próprio entendimento mesmo do projeto. Porque o ambiente é um ambiente da própria plataforma. E no caso também, Domingos, a gente falou desse ambiente de privacidade, né? Mas no caso de educação financeira mesmo, quando a gente fala isso ligado à tecnologia, né? Como é que você vê que isso está sendo promovido? Assim, cara, em relação à educação financeira, né, ela está sendo promovida por meio de tecnologia BIM, sendo isso a favorecer aos alunos a oportunidade de aprenderem sobre orçamentação, né, análise de viabilidade e gestão de custo em projeto e de construção. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente vai tratar sobre educação financeira, né, a gente tem que saber analisar bem a nossa orçamentação, separando viabilidade, gestão de custo para a construção de um projeto. É um exemplo. Você vai fazer um projeto detalhado, onde esse projeto vai ter um custo aí de R$ 10. Dentro desse custo total, você tem o quê? Várias ramificações, né? Então, cada ramificação dessa tem várias atividades ou vários custos agregados a cada. Tem esse custo de cada ramificações? Tem esse custo de cada ramificações. Então, uma caixinha custa R$ 1, outra caixinha custa 2. Então, pelo projeto BIM, né, ele vai me ajudar o quê? A analisar os melhores cenários para eu poder enxugar mais ainda esse custo, para ficar mais ainda no preço de uma concorrência. Exemplo, uma modelagem normal, né, a gente utiliza bancos de dados que a gente trabalha com índice, né? Quando a gente vai fazer um orçamento, a gente trabalha com índice. Então, com esse índice, a gente pode ter um fator a mais, né, de custo. E quando a gente tem um fator a mais de custo, a gente encarece o preço, né? Então, com a ajuda do BIM, ele pode nos ajudar também em relação ao quê? A enxugar esse custo. Podemos ter mais banco de dados melhores e se aprimorar mais ainda em relação ao orçamentário, onde que a gente pode reduzir esse custo de 10 para 8 e automaticamente o valor que poderia custar 20 reduzir para 17. Isso nos faria o quê? Ficar ainda mais concorrente, né? mais perto da lei para participar de algum processo. E através dessas simulações de custo, detalhados modelos de projetos, né? Os alunos podem explorar cenários financeiros diversos, compreendendo como as decisões tomadas, né, afetadas pelo resultado financeiro de projeto. Além disso, né, a integração da tecnologia BIM com outras disciplinas, né, como matemática, economia, ela permite uma abordagem em disciplina para o ensino de conceitos financeiros, né, e enriquecendo a compreensão dos alunos sobre os impactos financeiros de decisões tomadas durante o ciclo da vida. Eu vou dar mais um exemplo em relação à educação financeira, né, voltado para a tecnologia BIM. Vamos supor, você já conhece já a tecnologia e você tem um cliente que quer conhecer. E esse cliente, ele quer construir uma casa, né? Então você vai usar o quê? A metodologia BIM. Você primeiro vai usar, né, que eles têm um scanner, né, que eles têm um drone onde que eles faz sobrevoo sobre a área e escaneia toda geograficamente a área, certo? E lá, pelo modelo BIM, ele vai escanear o perímetro, né, onde que você quer fazer a construção.
Lá nesse perímetro, já consegue já no próprio programa, né, que o Divino nos mostrou, e já faz toda a modelagem, todo o baldame, toda a construção de colunas, toda a parede. Então, todas as funcionalidades daquilo que você precisa elaborar seu projeto, você vai ter nessa reestruturação, né? E você pode criar bancos de dados, né? Ver quantos metros você vai gastar de construção, quantos sacos de cimentos, areia, brita. Então, todas as informações ela vai gerar um banco de dados para você e você vai conseguir identificar quanto vai sair o custo desse projeto. Então as pessoas elas já vão já começar nessa tecnologia entendendo um pouco mais ainda mais facilidade de como elaborar um orçamento, né? Porque quando eu comecei a minha carreira profissional, isso lá em 2010, né? Comecei como auxiliar administrativo na empresa que eu trabalhava, e eu fui uma pessoa que querer sempre aprender cada dia mais, né? Então eu tive que me aprimorar a novas tecnologias, né? Que iria se parecendo. Por exemplo, eu não sabia o Excel. Eu tive que me aprimorar nessa tecnologia. O que eu fiz? Fiz um curso de Excel básico e avançado. E fora isso, eu fui também aprendendo com as pessoas que já trabalhavam com essa ferramenta, já tinham certa experiência e foram me ensinando. E nisso também a gente pode se basear pelo modelo BIM, né? Uma ferramenta tecnológica que já está já trazendo os grandes resultados dentro daquelas empresas parceiras que estão comprando a ideia, né? Onde estão melhorando seus processos internos e externos, e isso também nos facilita também a ser uma empresa mais, mais diferenciada, né? Uhum. Além à frente das demais. Porque imagina só, você chega com uma tecnologia dessa para fazer metodologia, ter todo o controle de planejamento estratégico, planejamento financeiro, né? Então isso é interessante. E as pessoas novas, como que estão aprendendo, os alunos, ela vai saber uma diferença muito grande. Então, agregado uma tecnologia BIM, a gente pode ter várias ramificações. Uhum. Que legal, realmente é muito interessante. Domingos, fala um pouco para a gente também da Plamon Engenharia, né? Eu vi que ela, dado que ele está fazendo 25 anos, o que é que você pode falar dessa sua empresa, dessa grande empresa? A Promon Engenharia é uma das maiores empresas em solução de manutenção e engenharia, né? Uma empresa chegar a ter no mercado 25 anos, você já sabe que já é uma empresa muito diferenciada. Eu tenho orgulho de estar trabalhando na Promon Engenharia. Eu entrei na Promon Engenharia 5 anos atrás, eu vim para passar 12 meses de projeto, mas graças a Deus, agradeço às pessoas também que me deram a oportunidade de eu mostrar o meu serviço. Comecei como técnico de planejamento júnior, fui aprendendo, hoje estou como sênior dentro da empresa. Então isso mostra que a plano engenharia também ela preserva a vida em primeiro lugar, ela preserva também as pessoas, né? Então não é à toa que ela chegou aos seus 25 anos, por quê? Porque ela preza a vida em primeiro lugar. Então ela sempre está em busca também de novas tecnologias para que venha agregar ainda mais o seu valor em relação ao desempenho das suas atividades, né? Então, hoje, só aqui na obra onde que estamos situados em São Luís do Maranhão, a gente tem mais de 2 mil empregados, né? Só na área do Porto Norte, onde que a gente está desenvolvendo aqui, a, a gente está desenvolvendo esse projeto do PR3, a gente tem mais de 1.200 pessoas já envolvidas direta e indiretamente, né? Então, isso mostra o potencial que a empresa é, né? Então, aqui dentro da área da Vale, a gente está desde 2008, né? Então, é gratificante. Isso demonstra, né, que o nosso cliente reconhece nosso trabalho, né, nossa preocupação, nossas entregas. Isso se torna gratificante, né, para os empregados, né, que trabalham de forma direta e indiretamente, e também os fornecedores, né? Também a gente é grato pelos fornecedores, onde que sempre tem nos ajudado, sempre tem nos apoiado para a gente chegar à excelência. Bacana.
Você já falou, né, que vocês são parceiros da Atobin, mas É, que vocês investiram nessa tecnologia para se tornar mais competitiva. O que você pode trazer mais para a gente, assim, dessa parceria que vocês têm com a Atobin? a gente está fazendo alguns estudos, né, de novos produtos para melhorar a questão da metodologia, né, apresentação. Uhum. Hoje, a nossa metodologia de apresentação ela é baseada em PowerPoint, né, e a Autobin nos apresentou uma nova metodologia digital, aonde isso facilita muito, né, o entendimento do processo, do que você vai fazer. O que se faz? Quando a gente vai fazer a visita técnica, né, se junta um grupo de pessoas profissionais que faz todas as ramificações, toda a análise dessa atividade. Pegar essas ideias e colocar em um programa digital, fica mais fácil a modelagem de entender como é o cenário, quais são os pontos de interferência, quais são os pontos de melhorias, quais são os pontos que a gente podemos otimizar tempos e ganhar qualidade de vida, entendeu? Então isso também está nos mostrando. Além disso, elas nos mostrou também uma forma de acompanhamento de projeto, né? Hoje a gente hoje nós utilizamos o Proje para estar atualizando os nossos cronogramas. E como é feito isso? A gente vai em campo, né, com o cronograma impresso, onde que a gente analisa em campo detalhadamente o que foi executado e retorna para a sala para ficar na frente do computador para estar atualizando os avanços da atividade. Ela nos mostrou que ela tem um, ela tem um programa, né, onde que ela importa todos esses dados do MS Project para dentro do seu programa, onde já joga já todos os passo a passo, todas as linhas das informações que são necessárias para a atualização de um cronograma, e pelo menos chegar lá na frente da atividade usando um celular ou um tablet, fica mais rápido você atualizar o seu cronograma e enviar para o cliente. Olha só, uma atualização que a gente demora às vezes 4 horas, está questão de 1 hora. Aí a gente já reduz já 3 horas, e sendo que essas 3 pode usar em outra produtividade, em outra tarefa. Então aí a gente já dá a importância da tecnologia, que vai estar nos ajudando na digital, né, dando tanto no financeiro, está ajudando melhor também a planeamento. E lógico, vai nos ajudar mais ainda em relação à segurança, né? Porque pelas dessa a gente poder identificar os riscos de uma atividade, né? Às vezes quando você vai substituir uma dispensa, você vai ter que time, tem alguns pontos de que você não vê, mas a tecnologia mostra, né? Então você já faz mais uma segurança mais mais adequada, né? Mais para você reduzir as pessoas na frente da atividade. Uhum. Realmente muito legal mesmo, né? Então, realmente, essa parceria da Atobin com a Plamon tá aí que é para se tornar vocês para mais 25 anos aí de mercado, né? E ficar aí 25 anos. sempre com mais esses clientes. E parabéns a Plamont aí pelos 25 Sim, anos, que venham mais aí, né? E de bastante serviço, na verdade. se Deus quiser. Se vier mais uns 25 anos, vamos evolução, né? Exato. Domingos, estamos chegando aqui ao final desse nosso podcast. Que mensagem você gostaria de deixar para nossos ouvintes e também para os, quem sabe, futuros usuários aí da tecnologia da Atobin? Deixar uma mensagem para as pessoas, né? Que ela deve ter medo das mudanças. As mudanças sempre ela maioria das nossas vidas e capacidades, né? Hoje com uma BIM, ela vai revolucionar o mundo praticamente, porque eles vão trazer vários valores para a sua vida. Um exemplo, você que você ia fazer uma faculdade, mas você teve de recomeçar. Tinha um momento que você recomeça, só
faculdade, quando você começa a frequentar, você vai notar tanto em conhecimento, tanto em gestão, tanto jornalismo. Mesma coisa a BIM dessa forma. A BIM é uma tecnologia que está no mercado. Ela vai revolucionar o mercado social. E o importante, ela vai revolucionar a vida. E possamos chegar à excelência mais ainda. Perfeito. Domingos, novamente, muito obrigado pela sua participação e aguardo você aí nos próximos. Pode estar aberta para a Plamon para voltar aqui para o podcast. Ok. Obrigado pela oportunidade. Perfeito. Pessoal, lembrando que esse podcast é um podcast especial, né? Patrocinado pela Atobin Engenharia, tá? Acesse o site atobin.com e também o podcast da mineração é patrocinado pela Ígnea Consultoria em Meio Ambiente. Acesse o site igneabr.com.br e lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. E até a próxima. Até a próxima. Obrigado mais uma vez por falar sobre um pouco e também sobre a BIM, né? Da evolução no mercado aí. O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.